Olá, meus amigos, aqui é o Marco do blog CCNA de novo. Semana passada a gente viu como criar uma aplicação bem simples usando o Docker. Essa semana a gente vai ver como deixar isso um pouco mais completo, vamos dizer assim. A aplicação que a gente criou na semana passada é uma aplicação bem simples, na verdade era a imagem padrão do servidor web Nginx. A aplicação ela rodou, a gente viu isso, né, no exemplo, mas ela apresentava apenas a página padrão do Nginx, que era Welcome to Nginx, se você está vendo isso, quer dizer que sua instalação foi bem sucedida, blá blá blá. Muito legal, funcionou bem, eu acho que deu para ter uma ideia do que dá para fazer com o Docker, só que não é isso que a gente quer. A gente não quer só rodar o Nginx com a página padrão dele. A pergunta que eventualmente deve ter aparecido para vocês é: tá, eu tenho então minha aplicação rodando, ela parece que está funcionando, até aí tudo bem, tem um servidor web então que subiu e está lá disponível. Agora, como que eu rodo o meu conteúdo, como que eu coloco o meu conteúdo dentro desse servidor usando Docker? Afinal das contas, isso é um container. Container não tem muito essa coisa que a gente tem em servidores tradicionais, que é o acesso a um diretório do container, como que você acessa, como que eu jogo então meus arquivos lá dentro e como que eu faço a coisa funcionar. É um pouco diferente, né? Então existe aí esse pensamento, né, que tem que ser mudado na nossa cabeça. A gente tem que se adaptar a trabalhar com containers, e isso é bem diferente do mundo tradicional, onde a gente tem máquinas virtuais ou servidores bare metal, onde você tem acesso aos diretórios do servidor e você consegue facilmente transportar as informações e dados e etc. da forma como a gente sempre fez tradicionalmente. Não estou dizendo que fazer isso com Docker é mais complicado, não é. Na verdade é bem simples e a gente vai ver hoje como fazer. Só é diferente e a gente tem que entender então como fazer isso. Esse é um ponto, né? Então como que eu modifico aquela página padrão do Nginx para que então o servidor web apresente alguma coisa que é de meu interesse. Então o meu blog ou a minha página com a minha mensagem, enfim, eu quero ver aquela aplicação funcionando de fato. Só um parênteses aqui, hoje eu vou tentar evitar encostar na mesa e evitar, eu estou mexendo as mãos aqui porque eu gosto, né, de ficar mexendo a mão enquanto eu estou falando, isso para mim é importante, mas o meu microfone aqui é hiper sensível, né? Eu comprei um microfone novo e esse microfone é muito sensível, eu consigo regular alguma coisa nele, mas não tenho muito o que fazer aqui. O meu problema maior é que minha mesa que eu trabalho, minha bancada, ela é de madeira maciça, então ela reverbera muito. Se eu bato a mão, não precisa nem bater a mão, só de encostar a mão na mesa aqui já é o suficiente para o microfone captar esse som, e aí fica aqueles boom que vocês devem ter ouvido no primeiro vídeo. Eu só percebi isso durante a edição e não tem muito o que fazer quando já pegou o microfone para ficar tirando aquilo, é um trabalho absurdo, eu acabei deixando, né? Mas eu vou fazer o possível nessa gravação de hoje para evitar tocar na mesa. Obviamente eu vou ter que em algum momento digitar no teclado, enfim, mas ainda assim vou tentar ser um pouco mais sutil quando eu encostar na mesa para amenizar aquele som de fundo que apareceu na gravação passada. Vamos ver como que isso vai se comportar. Em último caso eu posso voltar ao microfone que eu tinha antes, que não é tão bom, mas enfim, pelo menos ele não tem essa sensibilidade e não capta todos esses barulhos da mesa, né? Bom, voltando aqui então para o nosso trabalho. Semana passada então a gente subiu aquele Docker Nginx. Vamos fazer isso de novo aqui, rapidamente, né? Então, deixa eu só abrir aqui as minhas colinhas. Eu preciso das colinhas aqui só para visualizar algumas coisas, porque eu montei aqui, é uma coisa que normalmente eu não fazia também quando gravava vídeos, né? Eu não fazia um roteiro. E aí a coisa vai indo meio que sem direção, e aí às vezes eu tento fazer alguma coisa e não lembro direito como que era aquilo que eu ia fazer, ou o que eu estava pensando quando eu bolei aquilo. Então eu criei uma série de scripts aqui que está em uma outra tela que vocês não estão vendo. Então vira e mexe eu estou olhando aqui para a tela da câmera, que é essa que vocês estão me vendo, mas meu olho está na outra tela, onde toda a minha colinha, né, está escrita aqui.
Só para vocês saberem que é assim que funciona, e nada demais também, nenhuma vergonha também falar isso. A gente precisa ter um script aqui, do contrário a coisa fica muito perdida, né? Bom, vamos então recriar aquele container que a gente criou na semana passada e vamos ver de novo o que acontece quando a gente faz isso, né? Então, usar o comando docker run. Percebam que eu estou digitando com os braços assim, tá? Não tô tentando não encostar na mesa. Então, docker run. Eu não vou colocar ele em background, né? Então não vou usar o "-d". O "-d" é aquele flag, né, que a gente usa no Docker para fazer o detach do container e deixar ele rodando em background, e aí ele libera o prompt para mim de novo. Eu posso então fazer outras coisas e meu container continua rodando no fundo. Normalmente é isso que você quer. No nosso caso aqui eu vou deixar o container rodando em front-end mesmo, né? A gente vai conseguir ver as coisas acontecendo, só para a gente fazer o teste que a gente fez semana passada, rapidamente aqui, né? Então docker run é o comando que a gente usa para rodar o Docker, para subir um container, né? Eu vou fazer um mapeamento da porta. Lembrem-se que na semana passada eu estava usando o Docker no Windows. Hoje eu estou usando um Docker Linux nativo, né? Não estou mais fazendo isso no Windows, porque o Windows tem uma série de limitações. Vocês viram na semana passada, por exemplo, que sem fazer um mapeamento da porta, não tinha como eu ter acesso àquele container, né? O Windows ele tem uma série de limitações quando vem a parte de redes, por exemplo. É o Linux do Windows, eu digo, não o Windows em si, né? O Windows Subsystem for Linux. Então eu preferi para essa demonstração de hoje, que é essa nossa discussão, usar o Linux padrão mesmo, o Linux nativo, que eu estou usando o Ubuntu aqui numa máquina virtual que eu tenho, tá? Que estava disponível. Então fazer um mapeamento da porta para a gente então poder fazer o acesso, né, a essa a aplicação que a gente vai subir. Então vou mapear ela para a porta 8080, né? Então 8080, essa vai ser a porta então da minha máquina virtual que eu vou usar para fazer o acesso a essa aplicação que vai subir no Docker. E no Docker vai rodar na porta 80. Então quando eu subir o Docker Nginx, ele vai estar esperando uma conexão na porta 80, e eu fiz um mapeamento falando, olha, tudo que vier para a máquina virtual onde o Docker está rodando na porta 8080, joga para um Docker que esteja ouvindo na porta 80, no caso esse que a gente vai subir. É isso que eu estou fazendo com esse "-p" que está aí, tá? Aí o que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar um nome, né? Isso não é obrigatório, mas se a gente não der, vocês lembram da semana passada que o Docker ele automaticamente nomeia os seus containers de uma forma aleatória. Não é muito bom pra gente, porque a gente depois vai checar o container e tem uns nomes lá que você não sabe o que quer dizer. Então o ideal é você dar um nome pro seu container, né? Vamos chamar ele de WebApp 1, pra gente saber o que é. E finalmente sigo com a imagem que eu vou usar, que no nosso caso aqui é o Nginx, que é o nosso web server, né? Então o que o Docker vai fazer quando eu der o Enter aqui agora? Ele primeiro vai buscar essa imagem Nginx, ele vai ver se no meu repositório local, na minha máquina virtual aqui, existe já essa imagem baixada anteriormente para algum outro projeto que eu fiz. Se não existir, ele vai no repositório do Docker, busca essa imagem, baixa ela e então sobe o container. Então estão vendo que ele vai buscar localmente, não encontrou. Ele agora está fazendo download da imagem no repositório do Docker Hub. Assim que ele baixar todos os componentes da imagem, e a imagem estiver então disponível, ele vai finalmente subir o Docker container que já subiu aqui. Percebam que ele não liberou o meu prompt, né? Meu prompt está pego aqui, ele está travado. Eu não consigo fazer nada enquanto o Docker estiver rodando. Eu tenho que dar um Ctrl+C para então dar um stop no container, e aí sim meu prompt volta a estar disponível, tá? Porque eu não usei o "-d" para subir essa imagem, ou seja, eu não estou em detached mode, tá? O meu Docker está rodando em front-end, meu container, no meu Docker. Tá? Então vamos testar e ver se está funcionando. Para fazer o teste eu posso então usar o meu navegador aqui, apontar para o endereço IP da máquina virtual, que no caso é 172.16.255.67, e eu mapeei a porta 8080 ali, e deu certo, como deu na semana passada. Estou vendo então Welcome to Nginx, essa é a página default do Nginx Web Server. Se você instalar ele no Bare Metal, vai ter a mesma página, certo? Deixa eu dar um golinho aqui só para minha garganta. Hoje, essa semana, eu estou um pouco ruim da garganta, e para ajudar com um pouco de dor de dente também. Então, é um pouco complicado, mas vamos em frente aqui. Então, voltando para a discussão
que a gente começou hoje. Funciona a minha aplicação? Sim. Que legal, o Docker é fantástico. Agora, como que eu customizo isso? Como que eu vou agora sair desse Welcome to Nginx e colocar um conteúdo meu aí dentro, né? Como um web server de verdade deveria fazer. Então eu vou mostrar agora para vocês a parte de mapeamento de diretórios, né? Então, deixa eu voltar aqui para o prompt. Percebam que deu aqui, né, assim que eu fiz o acesso, né, como o meu Docker container está rodando no front-end, ele mostra todas as mensagens relacionadas àquele container, certo? Então, acesso, a requisição GET que apareceu, enfim. Vou dar um Ctrl C aqui, ele vai parar o Docker, o container, desculpem. Vou dar um clear aqui. Deixa eu só tentar reajustar aqui o tamanho da página. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Diminuir um pouquinho, né, o tamanho dos caracteres aqui. Deixa eu só então ver se eu consigo voltar ao tamanho que eu tinha colocado antes. Então, eu tinha colocado o tamanho 11 em bold. E fica um pouco maior, um pouco mais fácil para vocês visualizarem, certo? Bom, meu Docker parou quando eu dei o Ctrl C, porque ele estava em front-end. Eu dei o Ctrl C, ele então parou de funcionar. Eu vou matar aquele Docker, tá? Eu vou tirar ele da minha lista. Então, Docker, rm, né? Primeiro tem que saber qual que é o Docker que eu vou remover. Então, o Docker que eu quero remover é o Nginx, que é esse aqui em cima, né? Então, eu peguei o ID dele, dou um rm, pronto, Docker container removido, certo? Aquele Nginx então morreu. Esses outros containers que estão rodando aí são de outros projetos que eu tenho, que não tem nada a ver com a discussão de hoje, só para vocês saberem, certo? Então, clear aqui, vamos lá agora fazer o conteúdo ser alterado. Então, deixa eu só ver onde que eu estou aqui. Eu estou dentro do meu root directory, né? Eu vou então, eu tinha aqui criado um aqui do blog, cd blog, né? Então esse é um diretório que eu criei para demonstração de hoje. Não tem nada lá dentro, como vocês podem ver, está vazio. A gente vai criar então um diretório de conteúdo aqui, tá? Então eu vou criar um diretório chamado web app. Vou ceder para ele. Está vazio, obviamente, acabei de criar esse diretório, certo? E dentro desse diretório eu vou criar então uma página index.html. E nela eu vou colocar um texto bem vazio, né? Colocar este é o meu conteúdo, sem acento e nada, porque para fazer o acento funcionar em HTML precisa mapear isso para caracteres especiais e eu não vou fazer isso para não gastar tempo, tá? É só para vocês verem o conteúdo aparecendo. Então criei aqui um conteúdo, salvei, então o index.html agora existe aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir novamente o Docker e vou mapear isso. Então esse é o comando que a gente usou anteriormente para subir aquela instância, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer o mapeamento então do volume, né? Então a porta "-v" aqui é para fazer o mapeamento de volume, né? Então que diretório na minha máquina, na real, ou no caso na minha virtual machine, na minha VM aqui, eu vou mapear para que o Docker container tenha acesso. Então, assim como eu posso mapear portas, que a gente fez aqui, 8080 para a porta 80 do Docker, eu posso mapear diretórios também, né? Isso é feito através da flag "-v" de volume, né? O que eu vou fazer então é fazer um mapeamento de um diretório que existe na minha máquina virtual e vou fazer o mapeamento desse diretório na minha máquina virtual para dentro do Docker container, certo? Então, o diretório que a gente criou é esse que está aqui, deixa eu só, então seria /root,
Meu teclado tá meio estranho, tá? Às vezes com ghosting aí, como vocês podem ver, eu aperto uma tecla, aparece 2 letras ali. Eu tenho que ver isso depois. Esse daqui então é o caminho, né, onde a gente criou, né, aquele index.html. E o que eu vou fazer agora é fazer o mapeamento usando 2 pontos e o caminho que vai para o Nginx. Que é esse que está aqui. Da onde que eu tirei esse /usr, /share, /nginx, /html? Se vocês forem na página Docker da imagem Nginx, ele te dá o caminho. Então, Docker Nginx image. No Google mesmo, a primeira que aparece aqui é o Docker Hub, com a imagem oficial do Nginx. E aí, se vocês rolarem para baixo aqui, ele te dá uma série de instruções, e uma delas é exatamente essa que a gente está usando aqui. Tá? Então, a maioria das imagens no Docker vão ter essas instruções de como que você deve usá-las, e é importante que vocês entendam isso. Né? Então, muita coisa que eu estou fazendo aqui não vem do nada, né? Vem já definida na imagem que eu estou utilizando. Então, vamos voltar aqui para o nosso command line. Né? Então, só recapitulando, a única coisa que eu fiz adicionalmente aqui, eu adicionei então um mapeamento de diretório. Esse 2 pontos RO aqui significa read-only, né? Ou seja, a aplicação não vai ter condições de fazer nenhuma gravação nesse diretório. Eu posso mudar isso para RW, por exemplo, que significa read and write. Né? Então depende muito da aplicação que vocês estão usando. Se for uma aplicação com conteúdo estático, obviamente o RO é o que vocês normalmente vão utilizar. Se for uma aplicação de conteúdo dinâmico, onde o usuário interage com a aplicação e assim por diante, daí RW é o que vocês devem utilizar. A ideia é essa, certo? Todo o resto permanece exatamente o mesmo. Continua o mapeamento na porta 8080 e o nome da aplicação continua sendo Web App 1. Lembrem-se que a gente deletou o container anteriormente, então ele não existe mais. A gente vai recriar ele. Se eu não tivesse deletado o container anteriormente, eu tentasse esse comando, ele me dá um conflito falando já existe um container com esse nome criado. Enter. Ele novamente vai ver se existe a imagem, no caso a imagem já existe, ela foi baixada anteriormente. Ele não precisa fazer o download de novo da imagem Nginx. E ele já subiu a aplicação, o container está rodando. Agora é descobrir se funcionou ou não, dando um refresh naquela página e vendo se agora aparece a mensagem que eu criei, e aparece. É simples assim, né? E aí vocês falam, mas eu gostaria de ver uma coisa um pouco mais complexa, né? Você só criou um texto bobo ali, esse é o meu conteúdo, não dá para fazer um negócio mais legal? Dá, eu vou mostrar aqui para vocês então. Vamos baixar o conteúdo de um site. Então vamos aqui, deixa eu parar de novo o container, clear, vamos novamente aqui, tá vendo que ele não aparece aqui quando eu dou o comando docker ps, né, o Nginx não aparece aqui, mas se eu tentar recriar aquele container ele vai me dar um erro, ó. Sem mudar nada, né, dá o comando de novo, ele dá um erro para mim falando que essa aplicação já existe, só que eu não consigo ver ela no docker ps. Por quê? Porque ela está not running, ela está stopped, né? Quando eu dei o Ctrl C parou aquele container. Então para vocês verem todos os containers, inclusive os que estão parados, o "-a aqui é o flag que você usa para falar para o Docker e te informar todos os containers sem exceção, e aí eu vejo aquele Nginx ali em cima, certo? E é esse o comando então que eu vou usar para... o problema aqui que está acontecendo é que quando eu mudo, né, o tamanho da fonte, ele come aqui no fundo então eu vou tentar fazer uma coisa para amenizar isso. Vamos ver se funciona. Eu estou usando esse multi-tab putty, né, para essa demo de hoje. Talvez fazendo isso, pronto, já resolveu. Pronto. Então, o que eu vou fazer agora é remover aquele container, né? Eu tenho que matar esse cara aqui, tá? Senão eu não consigo recriar ele. Então, docker rm, id do container. Ops, ainda bem que ele não deixou eu remover. Esse daqui é o meu servidor Minecraft. Peguei o id errado. Como esse container está rodando, quando eu tento remover ele, ele fala, olha, primeiro você vai dar um stop no container, daí você pode remover. Isso é bom, porque senão ele teria deixado eu deletar esse container, que é um container que eu uso, né, um servidor Minecraft, e ia ser realmente bem chato. Se isso tivesse acontecido, ia ficar bem chateado. Nada demais, porque é muito fácil recriar o container, mas, enfim.
Então agora o ID certo, Container Nginx então removido. Vamos fazer um negócio mais legal agora. Então vamos baixar uma página inteira dentro desse diretório web app. Então ls aqui, eu vou deletar então esse index.html que eu criei anteriormente, falando este é o meu conteúdo, né? Então rm index.html, deletei, e agora vamos usar um comandinho bacana aqui para a gente chupar uma página, então, e a gente vai chupar a página home do blog CCNA. Então vamos usar o wget para isso, usando esses flags que estão aí. Ele vai então até o blog CCNA, vai baixar só a homepage do blog CCNA com todas as figuras, etc, tudo que precisa para replicar aquela página inicial do blog CCNA. Existe uma forma de você também usar o wget para puxar o site inteiro, que é o que se chama de web crawling, né? Você consegue basicamente chupar todo um website com todos os diretórios recursivos, com as figuras, etc, e replicar totalmente esse website. Dá para fazer isso com o wget também, com outras ferramentas que existem por aí, mas a gente vai pegar só a primeira página, só a página home para essa demonstração. Então ele está indo lá no blog CCNA, vai baixar todo o conteúdo da página inicial. Não demora muito, né, porque a gente só está pegando a página inicial e não o blog inteiro. Se eu tivesse colocado para puxar o blog inteiro, ia demorar às vezes horas aí, porque ele ia buscar todo o conteúdo. Agora o que eu tenho que fazer, se eu der um ls aqui, percebam que ele baixa, né, o wget dentro de um diretório contido aqui. Isso não resolve para mim, porque o meu mapeamento de diretório vai estar dentro do diretório web app e não dentro do diretório blog CCNA, dentro desse outro diretório. Então vamos fazer um move aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente entrar nesse diretório blog CCNA, vou transferir todo o conteúdo dele para o diretório web app 1 e vou depois deletar o diretório blog CCNA para deixar as coisas mais limpas, né? Então usando esses comandos aí, se eu der um ls agora, eu tenho o conteúdo do blog aí, certo? Index.html do blog e outros folders, diretórios que são necessários com as figuras e afins. Ok? O que a gente faz agora? A gente dá um refresh naquela página de teste. Na verdade tem que subir o Docker antes, né? A gente não está com o Docker rodando ainda, desculpem, o container. Então vamos usar o mesmo comando que a gente deu antes, percebam sem nenhuma mudança, né? Continua o mesmo mapeamento de volume aqui, está mapeando para o web app 1, que é esse diretório que eu acabei de dar o ls aqui, e nada mais diferente, né? Então subiu o container, vamos dar um refresh na página aqui, e olha só que interessante, tenho agora cópia fiel da página home do blog. Tá? Percebam que eu estou indo aqui para dentro do container, não estou enganando vocês, né? Isso tudo está vindo direto do container, não está vindo direto do blog. Tá? Todas essas figuras estão sendo servidas direto pelo container e assim por diante. Percebam que quando eu dou um mouse over aqui, o link que vocês veem lá embaixo, não sei se vocês conseguem ver aqui na base, né? Ele aponta para o blog. Então se eu clicar aí, ele vai me levar para o blog. Mas a figura em si não, a figura em si está vindo do container. Tá bom? É só o link que aponta para o blog, porque é assim que a página foi baixada. Então todos esses links aqui em cima, se vocês veem lá embaixo, quando eu vou dando mouse over aqui, ele aponta para o blog, ou seja, essa cópia é funcional, porque qualquer link que eu clicar aqui, ele me leva para o blog e aí funciona. Né? Lembre-se que eu só baixei a página inicial, tá bom? Mas é isso, é para mostrar para vocês então como não é complicado vocês então rodarem um container com, pode ser um blog, pode ser o que vocês quiserem, basta então fazer esse mapeamento de volumes e você tem então uma aplicação totalmente funcional usando um container sem maiores problemas, certo? Bom, isso é muito legal, isso funciona bem. Agora, eu acho que eu vou manter esse vídeo curto hoje, porque primeiro que o meu dente aqui está me matando, e falar não ajuda muito, né? Então eu vou manter ele curto hoje. Por hoje a gente vai acabar ficando só por aqui. O que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai falar de aplicações um pouco mais complexas, né? Então você vê que a gente está tendo uma evolução aqui. Primeiro a gente começou com um servidorzinho simples, a Web Server Nginx, com a página padrão mesmo. Entendemos um pouquinho dos conceitos também. Hoje a gente viu como colocar conteúdo dentro daquele web servers que a gente criou anteriormente, né? Então vocês viram que não é tão complicado fazer isso, inclusive podendo copiar conteúdos de websites mais elaborados e afins. Uma pequena nota aqui que eu esqueci de comentar, isso aqui funciona muito bem para o blog, porque o blog tem toda a base dele é em cima de HTML.
Se vocês forem tentar fazer alguma coisa semelhante com alguma aplicação que depende de outros frameworks para funcionar, por exemplo, PHP e afins, não vai funcionar dentro desse container, porque o container não tem PHP rodando, ele é Nginx puro. Né? Então, para que você consiga fazer isso funcionar com PHP, com Java e com outras coisas, a gente vai discutir isso na semana que vem, que é como fazer uma composição de containers diferentes para criar uma aplicação mais complexa. Então, a gente vai usar uma aplicação de teste que vai usar Python, ela vai usar Microsoft.NET, ela vai usar um servidor de banco de dados Postgres e vai usar um outro servidor de banco de dados, né, que é não SQL, que é o Redis, e vai usar, por fim, um servidor web Nginx também. Então, são 5 containers, né, que vão estar se suportando um ao outro. A gente vai ver também o chain disso, né, a cadeia de como que isso funciona, essas dependências. Então, por exemplo, container 1 precisa depender do container 2 para funcionar. Então, por exemplo, container 1 é o front-end da aplicação em Python que precisa falar com o banco de dados Redis, né, para poder então armazenar as informações que estão sendo capturadas pelo front-end. Depois o Redis vai falar com o .NET. O .NET então vai jogar a informação para o servidor de banco de dados Postgres. E por fim a gente vai ter uma aplicação Nginx rodando, apresentando os resultados para a gente, certo? Então seria o resultado final em tempo real sendo apresentado para a gente. Então a gente vai ver como associar todos esses containers para criar uma única aplicação. E a gente vai ver como fazer isso de duas formas. Uma é manualmente e a outra é usando um cenário um pouco mais complexo, que é o Docker Compose. Então, como que a gente pode, através de um único arquivo, dar as instruções para o Docker para ele criar toda essa aplicação usando um único comando. Então, a gente vai entender um pouco isso, que tem a ver também com a parte de automação e orquestração de containers. E a partir daí, quando a gente terminar isso na semana que vem, o nosso papo de Docker ele vai se encerrar. Então, 3 videozinhos falando de Docker, para a gente pelo menos ter uma noção do que é Docker, o que são containers e assim por diante. E a partir desse momento a gente então passa a caminhar para Kubernetes, que é a parte de orquestração de containers muito mais sofisticado do que usando Docker sozinho. Mas isso mais para frente, então a gente vai falar, tá bom? Meia horinha de vídeo aqui, acho que é o suficiente por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que vocês podem replicar tudo isso que a gente fez aqui, esses comandos todos que eu fiz, vocês podem fazer na casa de vocês, usando o Docker para Windows, como a gente fez na semana passada, se for o caso, ou usando uma máquina virtual Linux e rodando esses comandos nativamente nela. Lembrem-se que vocês precisam instalar o Docker antes, obviamente, de usar o Docker. Né? E isso a gente viu como fazer na semana passada, tá bom? Ficamos por aqui então hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem para mais um vídeo. Espero que o background noise hoje tenha ficado um pouco mais controlado. Eu me esforcei ao máximo aqui para não ficar batendo na mesa, só para mostrar para vocês o barulho que eu estou falando. Eu vou dar agora uma cotovelada de leve aqui na mesa, colocar meu braço em cima. Né? Então eu coloquei o braço, eu não ouço nada quando eu ponho o braço na mesa, mas o microfone ele capta esses sons. Estou batendo agora, tá vendo? De novo, quando eu bato na mesa aqui eu não escuto nada, mas no microfone fica bum, bum. Pelo menos foi o que eu percebi na semana passada. Talvez mudando o microfone de lugar, colocando ele mais aéreo, melhore um pouco, porque hoje ele está apoiado em cima da mesa, então acho que a reverberação pega nele. Mas isso é coisa mais pra frente, com mais calma eu faço isso. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana para vocês e até a próxima.